Olá, querido irmão, querida irmã. Eu sou a Victoria, sou estudante do 5º semestre do curso de Teologia aqui na FLT e hoje nós vamos continuar a série Até que Ele Venha, falando sobre as cartas às igrejas no livro de Apocalipse. No quarto século, existia um homem chamado Martinho de Tours. Martinho de Tours, ele era filho de pais pagãos, ou seja, eram pais que eram politeístas, não eram cristãos, mas desde a infância, Martinho ele sentia uma grande atração ao cristianismo. Então conta-se a história que uma vez o pai dele o colocou no exército romano, ele estava lá na região da França. E num dia de muito frio, Martinho de Tours, então, ele passou por ele um mendigo que estava com muito frio e pediu a ele uma esmola. Martinho, como não tinha nenhuma esmola, pegou o seu manto e com uma espada cortou o manto ao meio e deu metade do seu manto a esse mendigo. Essa é uma história bastante conhecida. Conta-se que depois, de noite, Martinho sonhou com aquele mendigo. E, na verdade, ele sonhou que Jesus era quem estava com metade do manto que havia sido dado ao mendigo. Desde aquele momento, então, Martinho decidiu abraçar a fé cristã completamente, foi batizado, tornou-se, então, presbítero e, mais tarde, bispo. E essa história nos lembra de um texto bem conhecido em Mateus 25, 34, em que Jesus fala o seguinte: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E nesse discurso que Jesus fala, então, dentro dessa história, ele diz que os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos? Ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então, ele responde: O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E essa história, então, de Martinho de Tours, que é muito conhecida, ela deu início aí à conversão dele, propriamente dita, ao seu batismo na fé cristã. E, inclusive, Martinho Lutero, o reformador, ele recebe o seu nome em homenagem a Martinho de Tours. E o que essa história nos ensina é que as coisas, elas nem sempre parecem ser o que são. A Bíblia nos diz que quando nós vestimos, ou quando nós visitamos um enfermo, ou um preso, ou quando nós suprimos a sede ou a fome dos pequeninos, dos menores irmãos, é como se nós fizéssemos isso a Jesus. Jesus ele tem uma visão diferente a respeito dessas coisas. E justamente com essa mensagem eu quero convidar você a ver da maneira que Jesus vê. Vamos mudar a nossa visão. Continuando então nossa série sobre as cartas à igreja de Apocalipse, eu quero abrir com vocês em Apocalipse 2:8. Na semana passada nós ouvimos sobre a igreja em Éfeso e dessa vez o nosso texto é uma carta enviada à igreja em Esmirna. Apocalipse 2:8, vamos ler juntos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Até aqui. Uma das primeiras impressões que a gente tem quando a gente lê a carta escrita à igreja em Esmirna é o sofrimento. A gente vê ali que a igreja de Esmirna ela passa por aflições, por pobreza, e em breve alguns irmãos daquela igreja eles seriam lançados na prisão para serem provados.
Mas quando a gente pesquisa sobre a cidade de Esmirna, a gente descobre que a cidade em si ela é de um contexto muito diferente. A cidade de Esmirna era uma cidade próspera e bela, e lá em Esmirna ficava um dos mais antigos templos de culto ao imperador da região. Ou seja, enquanto a igreja em Esmirna passava por pobreza e aflição, a cidade de Esmirna era rica, próspera e tinha o seu culto ao imperador. Talvez a perseguição que Jesus diga que esses irmãos fossem sofrer estivesse ligada ali com o mundo romano, afinal as pessoas precisavam cultuar o imperador. Porém, lendo com atenção a carta, a gente descobre que aquela perseguição seria feita a partir daqueles que se diziam judeus, mas não eram de fato judeus. De maneira que Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Ou seja, eram pessoas sendo usadas pelo próprio diabo. Eram pessoas enviadas da parte do maligno. Só que aqui existe um ponto muito interessante. Jesus, ele não está a par da situação, ele não está alheio. A Bíblia diz aqui que Jesus conhece a nossa situação. Tem 2 vezes aqui nessa carta que a gente leu a seguinte frase: eu conheço, eu conheço. Jesus conhece, Jesus vê e Jesus enxerga. Jesus conhece as aflições e a pobreza da igreja em Esmirna. Ele conhece, ele sabe o que está acontecendo. E ele também conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Ele não está a parte do que os maus estão fazendo, ele não está a parte da perseguição. Jesus vê e ele vê o que acontece conosco, ele vê as nossas lágrimas, ele vê as nossas dificuldades. Existe uma história no Antigo Testamento que eu gosto muito, que é em Gênesis, a história da escrava Agar. A Bíblia conta que Sara maltratou muito Agar e Agar então fugiu para o deserto. E foi ali então que ela recebe a visita de um anjo, que dá a ela uma promessa de que os descendentes dela, eles seriam multiplicados tanto que ninguém poderia contá-los. Então Agar deu um nome a Deus. Ela diz que Deus era o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. E Deus é o Deus que nos vê, mesmo na solidão, nas lágrimas e na perseguição. Eu conheço o que acontece, diz Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos saber com esse texto é que Jesus conhece, Jesus vê. Mas existe uma segunda coisa. Jesus não apenas vê a nossa situação, ele vê além do que aquilo que está acontecendo imediatamente. Existe um paradoxo muito incrível aqui nessa carta à igreja de Esmirna, que depois se repete em outros lugares de Apocalipse. Jesus diz assim: conheço as suas aflições e pobreza, mas você é rico. Isso contrasta depois com uma outra igreja, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, que dizia que não precisava de nada. E a essa igreja, Jesus disse algo bem o contrário. Ele diz assim: você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É interessante, a igreja em Esmirna era pobre, mas Jesus a chama de rica. E a igreja em Laodiceia era rica, mas Jesus diz que ela era miserável. E como pode alguém ser pobre e rico ao mesmo tempo? A questão o livro de Apocalipse, um dos gêneros dele é o gênero profético. E profecia não se trata apenas de futuro, o que vai acontecer no futuro. Profecia tem a ver com ver aquilo que Deus vê. O profeta, ele revela o que está na mente de Deus, que é o que Deus quer falar ao seu povo. Ou seja, ele muda a visão das pessoas. E aí existe um outro personagem no livro de Apocalipse, mais pra frente, que é a cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia ela é descrita como uma cidade muito rica. No contexto histórico aqui, ela representa principalmente o Império Romano. Mas não apenas, na verdade ela pode representar todo o poder e a injustiça que eram cometidas pelo Império Romano e que são cometidas hoje em outros contextos também. Em Apocalipse 18, a gente descobre que a Babilônia ela tinha muitos produtos ricos e que os mercadores compravam esses produtos.
No versículo 12 lemos que os mercadores compravam dela artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canelas e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos, carruagens, corpos e almas de seres humanos. Isso está em Apocalipse 18, a partir do versículo 12. A cidade da Babilônia era tão rica que comercializava até corpos e almas de seres humanos. Essa situação da cidade de Babilônia contrasta muito com os santos que são martirizados e sofrem no livro de Apocalipse. No entanto, quando a gente lê esse livro até o final, a gente descobre que a cidade da Babilônia vai cair, que essa riqueza ela não dura. Porque a Babilônia que persegue os crentes, ela vai ser castigada por Deus. Ainda no capítulo 18, um anjo anuncia que a grande Babilônia caiu. E no verso 4, nós lemos o seguinte: ouviu outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então a gente descobre que aquela imensa riqueza da qual se beneficiavam os mercadores e os reis desse mundo, essa riqueza é completamente destruída. Porque era uma riqueza passageira, uma riqueza suja que comercializava até almas humanas. E em compensação, se a gente lê outras passagens do Novo Testamento, o apóstolo Tiago, lá em Tiago 2,5, diz que escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos e herdarem o reino. Nesse sentido, então, a gente precisa entender que Jesus vê além. Ele vê além do que as aparências imediatas nos dizem. É interessante que no livro de Apocalipse, o leão e o cordeiro que foi morto são duas imagens que aparecem juntamente para expressar quem é Jesus porque ele é aquele que derrota a morte a partir da sua própria morte, como um cordeiro que foi morto. Jesus é aquele que revela quem Deus é através do sofrimento. É interessante que depois que Jesus ressuscitou, lembram de Tomé? Tomé tinha dúvidas. E Jesus diz a ele, então, toque nas minhas feridas. Jesus ressuscitado é aquele que mostra as suas feridas. Foi a partir do seu sofrimento que ele vence o mal. E é interessante, pensando agora de novo em Martinho de Tours, conta-se uma história que uma vez o diabo se disfarçou de Jesus e apareceu para Martinho. Só que Martinho desconfiou, porque, era um ser muito perfeito. Martinho perguntou: onde estão as tuas feridas? Afinal, o Jesus ressurreto é aquele que mostra as suas feridas. E por isso nós sabemos que a nossa verdadeira riqueza não é desse mundo. Mas nós só podemos saber isso vendo como Jesus vê, vendo além. Porque o nosso grande valor, ele está guardado em Cristo Jesus. Em Lucas 18, 29 a 30, Jesus responde: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na futura era a vida eterna. Os seguidores de Jesus que deixam as coisas para trás para segui-lo, na verdade, recebem um tesouro que nunca irá perecer. Então, Jesus, ele é aquele que vê e ele é aquele que também vê além. E, por fim, Jesus é aquele que nos convida para ver além.
Jesus diz que a igreja de Esmirna, ela vai sofrer por um período de 10 dias. E essa é uma linguagem simbólica do livro de Apocalipse. Alguns estudiosos entendem que isso aqui representa um breve período. Então, a igreja de Esmirna vai sofrer por um breve período. Jesus diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Assim como Jesus, no início da carta, ele diz: eu sou o que morreu e o que ressuscitou, eu sou o que morreu e tornou a viver. Assim será conosco também. Da mesma forma, a gente vai saber que se nós somos fiéis até a morte, como nos fala essa carta, como Jesus diz aos crentes de Esmirna, nós vamos com ele ressuscitar, porque ele também morreu e tornou a viver, e nós participamos de sua morte e também de sua ressurreição. O que é muito legal é que não tem nada que Jesus nos pede que ele mesmo não tenha feito. Eu gosto muito de um livro de fantasia que conta a história de reis e exércitos e cavaleiros. E tem um lorde, em um livro que eu li, que ele tem um código de ética muito interessante. Ele diz que ele não manda os soldados dele fazerem nada que ele mesmo não faria. Enquanto existem outros lordes que mandam seus soldados para serem chacinados, sabendo que eles serão mortos e não terão chance, esse lorde em específico ele é considerado uma pessoa exemplar, porque não há nada que ele peça aos outros que ele mesmo não faria. Ele acha que ele precisa conduzir pelo exemplo, diferente dos outros lordes daquele reino. E essa é a grande diferença de Jesus. Tudo que Jesus nos pede é o que ele mesmo já fez. Nós podemos ser fiéis até a morte, porque ele mesmo morreu e ressuscitou e porque ele venceu a morte. Nós podemos enfrentar as dificuldades porque ele enfrentou as dificuldades. Nós podemos negar a nós mesmos porque ele negou a si mesmo para nos salvar. Ele é aquele que atravessa todo o caminho de sofrimento com a gente. E em João 16:33 ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E no final da carta à igreja de Esmirna a gente lê o seguinte: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Os crentes de Esmirna que fossem fiéis até a morte poderiam ter uma certeza: eles não passariam pela segunda morte, que era a separação eterna de Deus. Pelo contrário, um dia, como Apocalipse nos conta, a cidade santa, a nova Jerusalém, vai descer dos céus, e naquele dia o tabernáculo de Deus estará com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E é assim que Jesus nos convida a ver além, ele nos convida para ver o final dessa história. Jesus vê além e Jesus nos convida para ver além junto com ele. Que nós possamos cada dia em meio ao sofrimento lembrar daquele que venceu a morte e ressuscitou. Amém. Como sugestão, eu deixo aqui que o pregador, ele utilize exemplos de sofrimento que são vivenciados na nossa comunidade local, né? De uma maneira genérica, que façam parte da história daquela cidade. Minha pregação, quando eu pregar entre os estudantes, também vou falar a respeito daquilo que nós, como estudantes de teologia, aqui passamos. Vou dar exemplos que fazem parte da minha realidade. Da mesma forma, eu convido o pregador para falar a respeito da sua realidade, da realidade da sua comunidade local, para que essa pregação ela fique ainda mais viva, ela tenha exemplos concretos de coisas que nós, seres humanos, passamos como sofrimento no nosso dia a dia.